E aí, povo, como vocês estão? Tudo bem? Para quem não me conhece, me chamo Igor, sou um leitor muito ávido, gosto de cultura pop, gosto de cinema e tudo mais. E hoje, nessa quarta-feira abençoada, estamos aqui para dar início a mais um quadro nesse canal que eu copiei descaradamente do Mundo Cópia, lá do Dois Dedos de Teologia do Iago Martins. A gente está num quadro O Mundo da Lua, onde vamos fazer análises literárias, tanto de livros, obviamente literária, quanto de filmes, séries, cultura pop no geral. Eu só não vou conseguir fazer uma análise de música porque eu não conheço a bulhufas nenhuma de música. Talvez eu traga alguém que conheça alguma coisa de música e eu faça uma análise sobre uma música específica. Esse daqui vai ser o quadro de desculpa para eu falar de coisas que eu amo, como falar de livros que eu estou lendo, como falar de filmes que eu assisti, ou até mesmo de séries, de super-heróis, Homem-Aranha e tudo mais. Futuramente vamos até ter um episódio aí sobre o Homem-Aranha. E para o vídeo de hoje, a ideia era eu fazer a resenha literária do livro Abolição do Homem, de C.S. Lewis, que eu acho que é um dos livros mais polêmicos juntos com Quatro Estações, que é o Lewis criticando uma forma mais pragmática de se ver a vida. Porém, eu estava lendo recentemente um livro e eu falei, caraca, eu preciso trazer esse livro aqui. E o livro em questão é O Cristianismo Leve, escrito pelo Pedro Pamplona. E esse livro me deixou com um misto de coisas. Primeiramente, eu acho que a maioria das pessoas conheceu esse livro ou no Instagram do Pedro Pamplona, ou ele comentando sobre o livro no canal do Dois Dedos de Teologia do Iago Martins. Porém, eu não conheci esse livro assim. Eu conheci esse livro, eu estava navegando na internet e tudo mais. Aí eu vi primeiramente um Reels, eu acho, de alguém falando sobre esse livro. Não assisti nem todo. E depois eu pesquisando e tudo mais, vi que existia esse livro daqui, ainda estava na pré-venda na época. E eu olhei para aquilo e falei, caraca, o Pedro Pamplona escrevendo a Cristianismo Leve. Deve ser uma crítica ao cristianismo leve, ao cristianismo da teologia coaching, ao cristianismo mais light, dá para se dizer. E por conta do livro que a gente tinha escrito anteriormente, tanto com o Iago Martins quanto com o professor Guilherme Nunes, que foi Você é o Ponto Fraco de Deus e outras mentiras da teologia coaching que eu não li ainda e irei comprar muito provavelmente em maio. Se vocês têm essa. Porque eu vou explicar o nome desse vídeo. Eu falei, caraca, deve ser uma crítica a isso. Aí eu fui ver e tal, e sinceramente não é isso. Eu achei bem estranho a princípio, porque cristianismo leve, desde quando o cristianismo, que é literalmente o Deus vivo descendo à terra para morrer por nós, vai ser leve. Uma vida onde a gente tem que abolir dos prazeres de tudo, vai ser leve. Só que eu tava com a mentalidade errada. Eu acho que muito porque eu vim de uma igreja neopentecostal, estava em um ambiente neopentecostalizado, onde tinha muito isso de teologia da prosperidade, que a gente tem que declarar que o que a gente falar, Deus quer que a gente seja mais do que vencedores aqui na terra, e a gente vai reinar em vida com Ele. Então eu tava criticando muito isso e falava, caraca, isso daí tá errado. Até que uma frase que tem logo no início do vídeo, no livro, perdão, com só para vocês terem noção, aqui tem tipo algumas avaliações de algumas pessoas e eu não li nenhuma dessas avaliações, pelo amor de Deus, não vou fazer isso não. Mas tem uma frase aqui no início do livro que me pegou e me pegou muito, que é o seguinte: Deus odeia o legalismo tanto quanto odeia o alcoolismo. Vejo 10 milhões de pessoas a mais no inferno por causa do legalismo do que por causa do alcoolismo. O legalismo é uma doença mais perigosa que o alcoolismo, porque não se parece com uma. Alcoólatras não se sentem bem-vindos na igreja. Legalistas adoram ouvir sua moralidade exaltada na igreja. Você pode achar que essa é uma frase do Pedro Pamplona, mas não, é simplesmente uma frase do John Piper, onde ele pregou em sua igreja em 1982 para argumentar contra uma cláusula que exigia abstinência para ser membro da igreja, que exigia abstinência de álcool. Uma curiosidade, John Piper se abstém de álcool por ele mesmo, não por uma obrigação nem nada do tipo, e ele disse isso porque você beber álcool por si só não é pecado. O pecado está na embriaguez, está no alcoolismo. John Piper entendia isso. E você tentar se tornar o Deus, fazer legislações, fazer leis em cima de onde a Bíblia não tem, te torna um legalista.
E isso te leva para o fundo do poço. Você começa a colocar jugo, um peso sobre medida na mão das pessoas, na mão dos cristãos, e não fazendo aquilo que Cristo falou. O meu fardo é leve e suave. O fardo do cristianismo, apesar de todas as perseguições, de todas as tribulações que vivemos, a gente é contente em todo o tempo, porque a gente carrega o fardo leve de Cristo. Não com esperança para as coisas desse mundo, mas com esperança para as coisas que hão de vir. Nosso prazer, eu pego um pouquinho dessa frase do Iago Martins, no livro que eu estou lendo dele agora, não está no caminho que seguimos, não está na trilha que fazemos, mas está no fim das coisas. E o fim das coisas é Cristo. O alfa, a primeira letra do alfabeto grego, e o ômega, a letra final do alfabeto grego. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. O nosso fim para todas as coisas é Cristo. E é isso que o Pedro Pamplona combate. Ele ainda brinca. O cristianismo leve é uma forma de redundância, porque o cristianismo por si só deveria ser leve. Mas em uma cultura legalista como vivemos, de crente pode e não pode, isso deixa um fardo em cima das pessoas. E o cristianismo pesado, o cristianismo com fardos, machuca pessoas. E às vezes até mesmo essas pessoas tendem a se afastar da igreja por causa disso. Algumas outras só continuam por causa que Cristo sustenta. Somente isso. Lembro eu, hoje, em 2024, mais ou menos, eu estava em um período meio difícil da minha vida. Eu estava preso, não em um relacionamento, mas em idas e vindas com uma pessoa. E eu, como que eu posso dizer? Eu estava querendo esquecer, simplesmente. E eu não estava firme em uma igreja. Fui para um acampamento jovem de uma igreja neopentecostal da desgrama, muito neopentecostal, que se diz pentecostal, por sinal, não era nem a igreja que eu fazia parte, era a igreja de um parente meu. Nisso, a gente tinha um baile de namorados, alguma coisa assim, que quem já namorava ia com o namorado e tudo mais, com a namorada, quem não namorava tinha que arrumar o par lá. Eu simplesmente não queria. Arrumei um lá, porque se eu não arrumasse, eu não ia comer, não ia jantar e tudo mais. Arrumei um lá, comi e fui-me embora. Porque simplesmente não queria. E você via o olhar de julgação por causa dessas relações conjugais. As pressões que se faz na cabeça de um jovem, na minha época, quando isso aconteceu, eu tinha 17 anos, de que você precisa namorar, de que você não pode ser um tabacudo, que você tem que ser interessante para a mulher e tudo mais. Inclusive, foi essa conversa que o pastor jovem na época teve com a gente, coisa que hoje eu tenho completa aversão. A gente vê até nesse livro, na página 141, se eu não me engano, por aí, as pressões conjugais, aqui ó, pressões conjugais, é a página 141, o fardo que também sobrecarrega os crentes, pressão nos jovens, porque eles têm que casar, namorar cedo, e a gente vê muitas dessas coisas acabando com os jovens, fazendo namoros, não serem santos, porque para eles a santidade é só não fazer o sexo, as outras coisas estão mais liberadas por conta do parêntese gigantesco chamado namoro, e dentre muitas outras coisas. O Pedro botou alguns testemunhos que ele recebeu no Instagram aqui, e esse daqui, cara, me deixou de boca aberta. Não tem o nome da pessoa, nem igreja, nem nada do tipo. Fala o seguinte: sofri pressão para namorar e casar. Meu pai, não cristão, me achava nova. E minha igreja já falava que eu estava passando da hora. Eu tinha 22 anos. Tem mais coisa aqui que ela fala que quando se casou não conseguiu ter filhos, a pressão e tudo mais, mas você entende isso, a pressão para um jovem de 22 anos se casar, que você precisa se casar porque senão vai estar em pecado e não sei o que. Isso é um fardo que se coloca nos jovens, um fardo de às vezes os jovens na sua solteirice poderiam estar usando para servir mais a Deus, ou até mesmo para crescer na sua própria vida mesmo, estudar, ler livros, aproveitar os amigos, ir para o cinema, aproveitar a solitude, e não o fazem. Isso é uma pressão absurda na mente dos nossos jovens. Dentre tantas outras coisas, na página 101 aqui do livro, deixa eu ver se eu encontro aqui, eu deixei até anotado aqui as páginas, mas na página 101 aqui, ele fala o seguinte: entre errar pela falta de zelo ou errar pelo excesso de zelo, o melhor não é não errar. A cultura leve contra o legalismo busca não estar nem aquém nem além do evangelho.
Antes de tudo, o cristianismo leve tem um compromisso profundo com o evangelho e a palavra de Deus. E é a partir desse compromisso que podemos descrever as principais características de uma cultura eclesiástica corretamente leve. Nós não temos que escolher entre dois mundos, entre pecar por excesso e pecar por falta de excesso. Não, temos que ser bíblicos, temos que ser cristãos. Não dá para ser bíblico e não dá para ser cristão colocando um fardo pesado, seja em jovens para se casar, seja em casados para terem filhos logo, porque filhos são bênção de Deus e não leva a analisar as coisas que estão acontecendo ao seu redor. E esse livro, Cristianismo Leve, é provavelmente o melhor livro que eu li esse ano. Não pelo conteúdo rebuscado, mas por ser um conteúdo simples, mas que fala abertamente com a igreja, principalmente com muitas igrejas brasileiras que sofremos hoje contra o legalismo. Enfim, esse foi o vídeo de hoje. Esse foi o Mundo da Lua. Terminei Cristianismo Live. O link desse livro vai estar aí na descrição para vocês. Eu atualmente estou lendo Fogo no Parquinho. Peguei algumas falas, inclusive, desse livro daqui, que me inspiraram até fazer esse vídeo daqui também. Do Iago Martins. Eu vou deixar aqui na descrição também. E eu gostei tanto da escrita do Pedro Pamplona, que eu até comprei o outro livro dele, que eu acho que ele só tem esses dois livros, que é Como Deus é um e três ao mesmo tempo, aqui da Thomas Nelson. Vou deixar aí na descrição também, não li. Chegou agora aqui em casa. E eu vou ler futuramente assim que eu acabar Fogo no Parquinho, porque eu amei a escrita do Pedro Pamplona. Os três livros vão estar aí na descrição. Eu espero que eu tenha ajudado você. Vão estar na versão mais barata que eu encontrar, tá certo? Para ajudar você, e você comprando pelo meu link me ajuda financeiramente. Então, esse é o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Um beijo bem grande a todos. E tamo juntasso, galera. Falou, fui e tchau.